Imagine você acordar dentro de um caixão fechado, escuro, com pouco oxigênio, sem espaço para se mexer e enterrado. Sim, é assustador, ainda mais para quem sofre de claustrofobia. Apesar de ser uma cena digna de um filme de terror, ao longo da história, principalmente durante o século XIX, ocorreu muitas vezes, fazendo inclusive com que pessoas tomassem medidas preventivas caso fossem enterradas vivas por engano. A principal causa desse fato ocorreu devido a uma doença chamada catalepsia. Nesse vídeo você vai conhecer essa doença que amedrontou o século XIX. Inclusive, no fim do vídeo, você vai saber qual é a ligação dessa doença com histórias de vampirismo e quais medidas preventivas eram tomadas por quem tinha medo de ser enterrado vivo. Essas medidas hoje parecem insanas, mas antigamente foram extremamente úteis. A catalepsia é uma condição médica rara que pode fazer uma pessoa parecer morta. Ela é caracterizada por uma redução temporária da atividade neuromuscular que pode levar a uma imobilidade prolongada e rigidez muscular, bem como uma diminuição significativa na respiração e na frequência cardíaca. A catalepsia é uma condição que foi descrita pela primeira vez no século XIX. Embora a catalepsia possa ser assustadora para as pessoas que a experimentam ou para seus entes queridos, ela geralmente é uma condição temporária e tratável. A catalepsia é considerada uma condição médica, mas é uma condição rara. É difícil estimar com precisão quantas pessoas sofrem de catalepsia, já que a condição pode ser confundida com outros transtornos, como a esquizofrenia ou transtorno dissociativo de identidade. Os sintomas da catalepsia podem variar de pessoa para pessoa e podem ser confundidos com outros transtornos médicos ou psiquiátricos. Alguns dos sintomas mais comuns incluem rigidez muscular, imobilidade prolongada, respiração e batimentos cardíacos lentos, bem como a sensação de que o corpo está sendo controlado por outra pessoa. Algumas pessoas que sofrem de catalepsia podem sentir uma perda de sensação ou tato, bem como uma sensação de estar separado do mundo exterior. As causas exatas da catalepsia não são completamente conhecidas. Acredita-se que a condição possa estar relacionada a uma disfunção no sistema nervoso central, que pode afetar a atividade neuromuscular e a função cardiorrespiratória. A catalepsia também pode ser desencadeada por outros transtornos médicos, como a epilepsia ou Parkinson, ou pelo uso de certos medicamentos como os antipsicóticos. Embora a catalepsia possa ser uma condição preocupante, é importante ressaltar que muitas pessoas que sofrem de catalepsia podem ser tratadas e gerenciar seus sintomas com sucesso. O tratamento para a catalepsia geralmente envolve a identificação e tratamento de qualquer condição médica subjacente que possa estar contribuindo para os sintomas, bem como o uso de medicamentos para controlar a atividade neuromuscular e melhorar a respiração e os batimentos cardíacos. No passado, muitas pessoas foram erroneamente consideradas mortas devido à catalepsia, o que levou ao triste fenômeno do enterro prematuro. No entanto, com o desenvolvimento de métodos mais precisos de diagnóstico de morte, como a eletroencefalografia e o monitoramento cardiorrespiratório, o risco de enterro prematuro devido à catalepsia é muito baixo hoje em dia. Embora a catalepsia seja uma condição rara, ainda há pessoas que sofrem dela hoje em dia. A catalepsia pode ser diagnosticada por um profissional de saúde mental ou um neurologista que pode realizar uma avaliação completa dos sintomas e histórico médico do paciente. Existem muitos fatos curiosos e assustadores que envolvem essa doença. Muitas pessoas foram enterradas vivas devido à catalepsia antes do século XX. Como mencionado anteriormente, muitas pessoas que sofriam de catalepsia foram erroneamente consideradas mortas e foram enterradas vivas antes do desenvolvimento de métodos mais precisos de diagnóstico de morte. Na verdade, o medo do enterro prematuro foi tão grande que algumas pessoas encomendavam caixões com dispositivos que permitiam que a pessoa dentro pudesse sinalizar que ainda estava viva. Alguns desses dispositivos incluíam sino de segurança. Um sino era colocado no topo do caixão e uma corda conectava o sino à mão do cadáver. Se a pessoa acordasse ou se movesse, a corda puxaria o sino e alertaria os coveiros. Outra forma de prevenção foi o dispositivo de respiração. Algumas pessoas encomendavam caixões que tinham um tubo que saía da parte superior do caixão e permitia que a pessoa dentro respirasse. O tubo era preso ao corpo do cadáver por meio de uma almofada ou tira.
e o ar era filtrado antes de entrar no caixão. E o caixão de segurança também foram usados como forma de prevenção. Esses caixões tinham um mecanismo de abertura interna que permitia que a pessoa dentro abrisse a tampa do caixão. O mecanismo poderia ser acionado por meio de um botão ou alavanca. Outra curiosidade sobre essa doença é que Edgar Allan Poe usou a catalepsia em suas obras. O famoso escritor americano Edgar Allan Poe usou a catalepsia como tema em muitas de suas histórias e poemas, incluindo O Gato Preto e A Queda da Casa de Usher. Acredita-se que Poe se interessou pela catalepsia depois de ler relatos de pessoas que foram enterradas vivas. A catalepsia também é uma das condições médicas mais associadas ao vampirismo. Devido à semelhança entre os sintomas da catalepsia e os do vampirismo, muitas histórias de vampiros descrevem as vítimas como tendo sido afetadas pela catalepsia. Na verdade, acredita-se que a lenda do vampirismo tenha surgido em parte devido à catalepsia e ao medo do enterro prematuro, uma doença rara mas assustadora que causou muitas situações de terror no passado. Assim pode ser definida a catalepsia. Esperamos que você tenha gostado de mais um vídeo do canal Doenças e Sintomas. Se gosta do nosso trabalho, gostaríamos de pedir para, se possível, que você siga nosso canal e curta nossos vídeos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.